História do Oscar. Os primeiros 50 anos. Versão brasileira, Megasom. O nascimento de um símbolo. Esta é Hollywood, Califórnia, a fábrica mundial de sonhos. E numa cidade famosa por ser maior que a vida, ganhar o prêmio da Academia ainda é praticamente o melhor que pode acontecer com qualquer pessoa. É o máximo em prestígio e sucesso em Hollywood. E o Oscar é um dos mais cobiçados pedaços de metal do planeta. Porém, ele é mais do que um troféu. Há décadas, o Oscar tem sido o reconhecimento mais importante que qualquer roteirista, produtor, diretor, ator ou técnico pode esperar obter em Hollywood ou em qualquer outro lugar. Há pessoas que se empenharam a vida inteira para ganhar um Oscar. Outras quase morreram ao perdê-lo. E algumas estiveram praticamente dispostas a matar para pôr as mãos nele. A competição pelo Oscar é a versão hollywoodiana do evento máximo das Olimpíadas. Nos 10 programas desta série, teremos um panorama dos prêmios da Academia durante seus primeiros 50 anos. Começaremos do nascedouro, em 1927, quando os primeiros membros da Academia se reuniram no Hotel Hollywood Roosevelt para jantar e entregar alguns prêmios. A seguir, passaremos por cada ano do Oscar, relembrando os filmes vencedores e as pessoas por eles responsáveis. Os astros, os produtores, os diretores e os autores, que deram o máximo de si para conquistar o prêmio. Também vamos comentar os casos de bastidores que acabaram se entremeando na trama do tecido de Hollywood. Estes são os vencedores do prêmio da Academia, os primeiros 50 anos. Não demorou muito para que o Oscar se tornasse um evento especial em Hollywood. Os fãs criaram a tradição de lotar as arquibancadas para torcer por seus astros favoritos que disputavam uma vaga entre os imortais. O primeiro filme a conquistar todos os principais Oscars foi Aconteceu Naquela Noite, em 1934, que fez de Clark Gable um astro e lhe valeu o prêmio de melhor ator do ano. Foi o único Oscar da carreira de Gable, embora ele tenha sido indicado mais 2 vezes. Uma delas pelo papel de Rhett Butler, em E o Vento Levou. Frankly, my dear, I don't give a damn. O diretor de Aconteceu Naquela Noite foi Frank Capra, o legendário cineasta que presidiu a Academia durante a década de 30 e ganhou 3 vezes o Oscar de melhor direção. Capra tornou-se um dos mais importantes cineastas dos anos 30, com filmes como O Galante Mr. Deeds, Do Mundo Nada Se Leva e o inesquecível A Mulher Faz o Homem, em 1939. E 1939 foi considerado o ano de ouro de Hollywood, quando alguns dos filmes mais amados de todos os tempos foram produzidos um após o outro. E O Vento Levou é o mais famoso de todos, com sua procura de talentos em escala nacional, a fim de encontrar a atriz perfeita para interpretar Scarlett, e seus recordes de 13 indicações da Academia e 8 Oscars. Muitos consideram E o Vento Levou o melhor filme de todos os tempos. Mas 1939 também foi o ano de O Mágico de Oz, o grande sucesso da MGM, que transformou o Technicolor em uma forma de arte e ainda é exibido nas redes de televisão. O Mágico de Oz ganhou os Oscars de melhor trilha sonora e melhor canção, e a estrela, Judy Garland, ganhou um prêmio especial da Academia por seu trabalho como atriz juvenil. Em outra categoria, No Tempo das Diligências, foi mais um filme legendário daquele ano. Foi o filme que transformou John Wayne em um verdadeiro astro e conquistou o segundo dos 4 Oscars de melhor direção entregues ao brilhante John Ford. No início da década de 40, Hollywood se dedicou totalmente à guerra, quando foram lançados inúmeros filmes nacionalistas e de apoio às tropas. Vencedores do Oscar como Rosa de Esperança, A Canção da Vitória, Casablanca e outros contavam histórias que colocavam em constante alta o patriotismo.
E tudo pareceu valer a pena quando os Estados Unidos e os aliados venceram a guerra na Europa. A guerra terminou em 1945, mas o público ainda não se cansara dos filmes de guerra. Então, Hollywood continuava a produzi-los. Os Melhores Anos de Nossas Vidas foi o melhor filme de 1946 e contava a história de 3 veteranos da Segunda Guerra Mundial voltando para casa nos Estados Unidos. Com a aproximação dos anos 50, a indústria cinematográfica começou a se afastar das histórias de guerra e a fazer filmes mais alinhados com a preferência das plateias em tempos de paz. Laurence Olivier, com sua ambiciosa produção britânica de Hamlet, conquistou o Oscar de melhor filme de 1948, assim como um Oscar de melhor ator para Olivier, o único de sua carreira. John Huston foi o melhor diretor e melhor roteirista com O Tesouro de Sierra Madre, um filme clássico que também rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante para o pai de John Huston, Walter Huston. Em 1950, A Malvada recebeu 14 indicações para o Oscar, batendo o recorde de E o Vento Levou. Esse filme, estrelado por Bette Davis, acabou recebendo 6 Oscars. Crepúsculo dos Deuses foi mais um clássico de 1950 e foi um dos primeiros filmes a satirizar Hollywood. O poderoso chefão da MGM, Louis B. Mayer, ficou furioso quando assistiu a esse filme e queria que o diretor Billy Wilder fosse esfolado em praça pública e expulso de Hollywood por tratar com tanta honestidade a cidade do brilho. Indicado para 11 Oscars, recebeu 3 por melhor roteiro, melhor direção artística e melhor trilha sonora. A estrela Gloria Swanson esperava receber o Oscar de melhor atriz por seu papel de retorno às telas, o da grande ex-estrela do cinema mudo Norma Desmond, mas perdeu para Judd Holliday por Nascida Ontem. Ainda nos anos 50, Hollywood começou literalmente a produzir filmes maiores do que nunca, para se sobressair à telinha da televisão. Grandes musicais como Sinfonia em Paris tornaram-se tremendamente populares, principalmente quando produzidos no rei de todos os estúdios, Metro-Goldwyn-Mayer. Sob a liderança de Louis B. Mayer, a MGM criou os maiores e melhores musicais. No caso de Sinfonia em Paris, o diretor Vincent Minnelli e o astro-coreógrafo Gene Kelly combinaram seus talentos com uma trilha sonora de Gershwin e um roteiro de Alan J. Lerner para conquistar os Oscars de cinematografia em cores, melhor direção artística em cores, melhor trilha sonora e melhor figurino em cores. Mas os anos 50 também assistiram a filmes com consciência social, como Um Lugar ao Sol, Uma Rua Chamada Pecado e Sindicato de Ladrões, que valeu ao astro Marlon Brando o Oscar de melhor ator. Sindicato de Ladrões foi uma das grandes produções hollywoodianas a ser filmada totalmente fora de Hollywood, assim como a primeira a tratar honestamente de um assunto nada glamuroso, a corrupção nos sindicatos. O diretor Elia Kazan levou às telas um novo tipo de realidade rude que cativou as plateias e a crítica. O filme conquistou 8 Oscars, inclusive o de melhor filme de 1954. Alguns filmes eram instrutivos, mas jamais houve escassez de filmes feitos somente para divertir. E épicos como Assim Caminha a Humanidade, A Volta ao Mundo em 80 Dias, e o espetáculo da MGM, Ben-Hur, fecharam a década com chave de ouro. Ben-Hur foi uma espécie de furacão em Hollywood e ganhou o número recorde de 11 Oscars. Esse longo espetáculo foi filmado em Roma e custou 15 milhões de dólares, uma quantia enorme naquele tempo. E a pressão para acelerar os trabalhos acabou custando a vida do produtor Sam Zimbalist. Ele faleceu enquanto filmava na Itália. O roteiro passou pelas mãos de 5 escritores, mas o filme foi um sucesso descomunal de bilheteria e um grande lucro para a MGM. E também tornou o ator Charlton Heston um superastro, valendo-lhe um Oscar de melhor ator. Em 1963, a 20th Century Fox tentou superar Ben-Hur com seu próprio espetáculo. A produção de 44 milhões de dólares, Cleópatra,
estrelado por Elizabeth Taylor e seu futuro marido Richard Burton. Mas no início dos anos 60, o público já estava se cansando dos filmes espetaculares. E embora Cleópatra fosse o filme mais grandioso do ano, a bilheteria não conseguiu nem pagar os custos de produção. Quanto aos prêmios da Academia, recebeu 9 indicações e ganhou 4 troféus, todos em categorias técnicas. Em meados da década de 60, o país estava entrando em uma nova fase. E enquanto musicais como My Fair Lady ainda eram premiados com Oscars e excelentes bilheterias, filmes mais controversos começavam a surgir. As Aventuras de Tom Jones recebeu o prêmio de melhor filme em 1963, embora tratasse explicitamente das aventuras sexuais de um homem. Nesse mesmo ano, Sidney Poitier tornou-se o primeiro negro a receber o prêmio de melhor ator e o segundo negro a ganhar um Oscar por interpretação, este por Uma Voz nas Sombras. Adivinhe quem vem para jantar? Foi mais um trampolim para Sidney Poitier, abordando o assunto do casamento interracial. E valeu um Oscar de melhor atriz para Katharine Hepburn. A Primeira Noite de um Homem, de 1967, levou o ator de 30 anos de idade, Dustin Hoffman, para a cama com a mãe de sua futura namorada. E 2 anos depois, em 1967, um filme impróprio para menores chamado Perdidos na Noite, conquistou o Oscar de melhor filme do ano. Os tempos haviam mudado e os filmes haviam mudado também. No início da década de 70, os Estados Unidos e Hollywood haviam sobrevivido à revolução sexual e surgiu uma comissão de classificação de filmes. Os filmes poderiam tratar sobre qualquer assunto. E em 1971, Jane Fonda ganhou seu primeiro Oscar por interpretar uma prostituta em Clute, O Passado Condena. Os anos 70 também foram uma época da defesa de causas políticas, como quando Marlon Brando recusou seu Oscar de melhor ator por O Poderoso Chefão, enviando Satin Littlefeather ao palco para protestar contra o tratamento recebido pelos índios americanos. O Oscar completou 50 anos em 1977. O mesmo ano em que Noivo Neurótico, Noiva Nervosa conquistou para Woody Allen seu primeiro Oscar e para a estrela Diane Keaton o Oscar de melhor atriz. 1977 também foi o ano de Guerra nas Estrelas, um fenômeno que recebeu 10 indicações, imortalizou seu criador George Lucas e revolucionou o tradicional western hollywoodiano, levando-o para uma outra galáxia, milhares de anos atrás. Os primeiros 50 anos do Oscar foram meio século tão pleno de dramas e comédias quanto quaisquer dos vencedores de melhor filme. Mas para compreender totalmente a história do Oscar, temos que começar do início. Os vencedores do Oscar de 1927 e 1928. Da mesma forma que muitos astros de Hollywood, o Oscar teve uma origem humilde. Em 1926, a Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences era apenas uma ideia brilhante da MGM, que sentiu a necessidade de uma organização que desacelerasse o crescimento dos sindicatos na comunidade cinematográfica. A ideia de oferecer prêmios de honra ao mérito anualmente só ocorreu à Academia um pouco mais tarde, quando deram seu primeiro jantar de premiação, na noite de 16 de maio de 1929, no Hotel Hollywood Roosevelt. Essa primeira cerimônia foi um pequeno jantar reservado em homenagem a filmes realizados em 1927 e 1928, e não se aproximou nem de longe do espetáculo atualmente visto na televisão por bilhões de pessoas do mundo inteiro. Nos primeiros anos dos prêmios da Academia, os vencedores eram informados com antecedência a respeito dos resultados da votação, para terem tempo de se preparar para o banquete. Nesse primeiro ano, houve o maior intervalo de tempo entre a proclamação dos vencedores e a entrega dos prêmios. 3 meses. Isso deu tempo ao vencedor da melhor produção para preparar um pequeno show a ser apresentado durante a cerimônia. O vencedor foi Asas, e o presidente da Academia, Douglas Fairbanks, também um grande astro do cinema e marido de Mary Pickford, entregou o primeiro Oscar da história ao diretor da Paramount, Adolph Zukor, nos estúdios Astoria, em Queens, Nova York. Essa entrega do prêmio foi filmada e a plateia daquela noite no Hollywood Roosevelt
pôde ouvi-la e assisti-la em uma tela de cinema por meio do novíssimo sistema de projeção sonora da Western Electric. O prêmio de melhor ator ficou com Emil Jannings, por O Último Comando. Jannings fora importado da Alemanha, onde trabalhara em filmes mudos, e na época era considerado um dos maiores atores dramáticos do mundo. Mas falar inglês não era o seu forte, e quando o cantor de jazz estreou, Emil viu que seus dias em Hollywood estavam contados. Quando recebeu a informação de que ganhara o prêmio de melhor ator, estava se preparando para voltar definitivamente para a Alemanha e pediu que lhe entregassem o Oscar antes para que ele pudesse viajar. Ele posou para fotos publicitárias com o prêmio para seu estúdio, a Paramount, e voltou para a Alemanha várias semanas antes da entrega oficial dos prêmios. Na Alemanha, Jannings acabaria na direção da unidade de filmes anti-britânicos de Hitler, alguns anos mais tarde. O prêmio de melhor atriz por seu desempenho em Sétimo Céu foi Janet Gaynor, uma novata de 21 anos de idade que era conhecida na comunidade cinematográfica por ter os pés no chão e não se deixar afetar pelo brilho de Hollywood. Ela até morava com a mãe. Janet compareceu ao Hotel Roosevelt para receber o Oscar e mais tarde faria o seguinte comentário: enquanto dançávamos, víamos as pessoas mais importantes de Hollywood girando ao nosso redor. Alguns anos depois, Janet faria a versão original de Nasce uma Estrela, talvez sua interpretação mais inesquecível. Os segundos colocados naquele primeiro ano receberam menções honrosas, e a segunda colocada como melhor atriz daquele ano foi a rainha do glamour, Gloria Swanson, por seu desempenho em Chuva, que ela havia coproduzido com o amante Joe Kennedy, traficante de bebidas, político e pai do futuro presidente John Kennedy. A mulher que anos mais tarde, em 1950, faria uma paródia de si mesma em Crepúsculo dos Deuses, nem deu o ar de sua graça na cerimônia do Oscar. O prêmio de melhor diretor de drama foi para Frank Borzage, por Sétimo Céu, o filme que deu a Janet Gaynor o Oscar de melhor atriz. Somente na primeira cerimônia do Oscar houve um prêmio separado para diretor da categoria de comédia. O primeiro e único vencedor do Oscar de melhor diretor de comédia foi Lewis Milestone, por Dois Cavaleiros Árabes. Foi concedido um prêmio especial a Jack Warner, da Warner Brothers, por O Cantor de Jazz, o fabuloso pioneiro do cinema sonoro que revolucionou a indústria. Isso deveria compensar o fato de O Cantor de Jazz ter sido impedido de competir com os outros filmes mudos daquele ano, pois contava com a injusta vantagem do som. No final da cerimônia, o astro de O Cantor de Jazz, Al Jolson, levantou-se e brincou, dizendo que, embora o filme tivesse recebido um prêmio, ele não havia recebido nada, quando precisava de mais um peso de papel em casa. Jolson disse que não via que vantagem um Oscar traria ao chefão Jack Warner, porque a estatueta não sabia dizer sim. Nesse ano também foi entregue um prêmio especial a Charles Chaplin, por seu trabalho de roteiro, interpretação, direção e produção de O Circo. Chaplin estava na costa oeste naquela noite e só voltaria a aparecer em outra cerimônia do Oscar 43 anos mais tarde, quando recebeu o prêmio especial da Academia em 1971. Quando os membros da Academia começaram a fazer as indicações para melhor filme, muitos queriam incluir Em Busca do Ouro, de Chaplin, embora ele fosse inelegível, porque foi produzido em 1925. Os vencedores do Oscar de 1928-1929. Em 1929, o cinema sonoro prevaleceu e deu tanto lucro a Hollywood que nem o crash da bolsa parecia importar, pelo menos naquele momento. O Oscar de melhor produção de 1929 foi para Melodia da Broadway. Este foi o primeiro filme totalmente sonoro da MGM, estrelado por Bess Love, e o estúdio não poupou despesas neste musical, que continha uma das primeiras sequências filmadas em Technicolor. O filme arrecadou 4 milhões de dólares, surpreendendo até a MGM e superando todos os outros filmes sonoros de até então.
A direção da MGM tivera suas dúvidas a respeito dos filmes sonoros, temendo que fosse apenas uma moda passageira. Agora todos sabiam que o som viera para ficar. Era lucrativo demais para acontecer o contrário. O melhor ator foi Warner Baxter, por No Velho Arizona, que teve de substituir Hal Walsh no papel principal do filme quando Walsh se machucou em um acidente inusitado. Quando Walsh estava voltando de Utah, onde se realizavam as filmagens, uma lebre pulou no para-brisa do carro dele e o vidro furou seu olho direito. No Velho Arizona, foi o primeiro western a utilizar um equipamento de gravação de som que ficava em cabines fixas à prova de som. Isso significava que não poderia haver as tradicionais cenas de perseguição, mas as plateias adoravam o filme, pois podiam finalmente ouvir o som de um western. O melhor diretor daquele ano foi Frank Lloyd, por A Divina Dama, um filme mudo com um excelente figurino. O Oscar de melhor atriz ficou com uma das fundadoras da Academia e esposa do ex-presidente da Academia, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, por Coquette. Cansada de ser a namoradinha da América, Pickford cortou seus famosos cachos louros e os doou a museus de Los Angeles e San Diego, para poder interpretar esse papel que lhe fora recomendado como um meio de se desfazer da velha imagem pela amiga e ex-atriz do cinema mudo Lillian Gish. Imediatamente os fãs começaram a lhe enviar cartas, pedindo que deixasse o cabelo crescer novamente. Mas sua carreira no cinema falado não estava indo a lugar nenhum. Primeiro, ela fez Coquette, do qual quase ninguém em Hollywood gostou muito, embora as plateias curiosas pagassem para vê-la em seu primeiro papel falado. Pior ainda foi A Megera Domada, que foi o primeiro filme que ela estrelou ao lado do marido, Douglas Fairbanks. Os críticos o odiaram e riram principalmente dos créditos, que diziam que o roteiro era, entre aspas, de William Shakespeare, com diálogos adicionais de Sam Taylor. A namoradinha da América, temendo que isso fosse prejudicar suas chances de ganhar um Oscar, resolveu se promover, convidando para um chá em sua mansão, Pickfair, os 5 membros da Comissão Central de Juízes da Academia. Funcionou. Ela chorou na noite do Oscar e disse que havia esquecido o discurso, iniciando uma longa tradição entre as vencedoras do Oscar de melhor atriz. Tendo conseguido seu Oscar, ela poderia descansar pelo resto da vida. Nunca mais participou de outro filme, embora tenha sido convidada em 1950 para o papel principal de Crepúsculo dos Deuses. Billy Wilder resolveu não lhe dar o papel quando ela insistiu em mandar reescrever o roteiro para que a história fosse mais sobre Norma Desmond e menos sobre Joe Gillis. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. No Cine Brasil, a história de Heitor Villa-Lobos, um homem apaixonado pela vida e pela música. Um homem apaixonante, como poucos. Pena que seja tão fanático. A trajetória de um dos maiores compositores do país, no filme de José Montes Bacher. Maquianas Brasileiras, teu nome é Villa-Lobos. Participação, Sérgio Manberti e Tânia Alves. Cine Brasil, sexta, 11h30 da noite. Canadense O Segredo do Quarto Branco conta a história de um jovem aspirante a escritor que sai de casa à procura de conhecimento, verdade e amor. Durante sua busca, 3 mulheres cruzam seu caminho e modificam sua maneira de olhar o mundo. O Segredo do Quarto Branco você confere na Mostra Internacional de Cinema na Cultura, sábado, 11h30 da noite.
Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Apoio Cultural, The Park Lane Hotel, Suítes e Convenções. Os vencedores do Oscar de 1929 e 1930. Para os prêmios de 1929 e 1930, Greta Garbo foi indicada para melhor atriz em 2 filmes, Anna Christie e Romance. Mas isso não teve importância, pois, como sempre, ela estava bem longe da cerimônia do Oscar naquela noite. A MGM estava preocupada com a transformação de Garbo dos filmes mudos para os sonoros. Mas as plateias acharam que sua voz baixa e rouca era sexy. E seu primeiro filme falado, Anna Christie, foi uma grande fonte de lucros para o estúdio, que fez grandes propagandas do filme, anunciando Garbo Fala. A melhor produção de 1930 foi Sem Novidade no Front, que finalmente conquistou um Oscar para a Universal Studios. O fundador da Universal, Carl Laemmle, contratara o filho, Carl Jr., para produzir o filme de $1.200.000. Lewis Milestone para dirigi-lo e um jovem diretor da Broadway chamado George Cukor para trabalhar como diretor de diálogos. There's a big war coming on. You should rope off a big field, and on the big day, you should take all the kings and their cabinets and their generals, put them in the center, dressed in their underpants, and let them fight it out with clubs. The best country wins. A história era a adaptação de um romance antibélico sobre estudantes alemães que se alistam para lutar na Primeira Guerra Mundial, mas acabam se arrependendo. E o filme foi aclamado pela crítica e pelo público, embora a Legião Americana tivesse ameaçado um protesto, pois, segundo seus membros, o filme parecia pender para o lado dos alemães. O prêmio de melhor diretor ficou com Lewis Milestone por esse filme. Milestone foi o primeiro vencedor anunciado nessa noite. O melhor ator do ano foi George Arliss, em Disraeli. Esse senhor inglês de 60 anos foi contratado pela Warner Brothers para fazer versões cinematográficas de algumas de suas famosas peças de teatro. Disraeli fizera dele um astro do teatro. Em 1923, ele o transformara em filme mudo. Mas foi a versão sonora que chamou a atenção dos críticos, que o qualificaram de filme mais distinto já produzido. Arliss estava na França nessa noite do Oscar. Gloria Swanson estava de volta nesse ano com mais uma produção de Joe Kennedy, mas desta vez era um filme sonoro chamado Tudo pelo Amor. Gloria tivera uma estreia bem-sucedida nos filmes sonoros. E nesse papel, ela usou vestidos caríssimos, e foi exatamente o que as revistas diziam que ela era. Tendo se casado 3 vezes antes dos 30 anos, inclusive uma vez com o ator de 102 quilos Wallace Beery, Gloria adorava viver a vida que todos esperavam de uma estrela de cinema. Recebeu mais uma indicação naquele ano por Tudo pelo Amor, mas perdeu novamente. Desta vez, Swanson perdeu o prêmio para Norma Shearer, em A Divorciada. O estúdio de Norma, a MGM, chamava-a de primeira-dama da tela, e não fazia mal nenhum ela ser casada com o menino prodígio da MGM, o diretor de produção Irving Thalberg. Irving vivia tentando fazer da esposa uma estrela, e A Divorciada já era seu 5º filme sonoro, quando o som ainda era novidade. Era uma história extraída de um romance chamado A Ex-Esposa, mas o Comitê pela Moralidade no Cinema obrigou o estúdio a mudar o nome do filme para A Divorciada, que pelo menos para seus membros parecia menos ofensivo. 1930 foi um bom ano para a Sra. Thalberg. Ela havia recebido mais uma indicação de melhor atriz pelo filme sonoro da MGM, That on Desire. O figurinista Adrian criou seu guarda-roupa para ambos os filmes. E o New York Times elogiou a estrela por sua espontaneidade e dicção agradável.
Havia boatos na cidade dizendo que a MGM havia enviado um memorando aos empregados exigindo que votassem em Norma Shearer. Mas isso jamais foi confirmado. A estrela da MGM, Joan Crawford, ficou muito ressentida e disse a um amigo: "O que você esperava? Ela dorme com o patrão." Os vencedores do Oscar de 1930-1931. Ao entrar em seu quarto ano, na entrega dos prêmios de 1930 e 1931, a Academia mudou o nome do prêmio de melhor produção para melhor filme, de modo a recompensar mais do que os altos custos de produção. Maior nem sempre era melhor, pelo menos no que diz respeito ao Oscar. O melhor filme de 1931 foi Cimarron, versão cinematográfica da RKO de um romance de Edna Ferber sobre a colonização do Oklahoma. O estúdio não poupou despesas com esse épico, que cobria um período de 40 anos e tinha cenários enormes, retratando a corrida de 1888 pelas terras do Oklahoma. Os críticos o elogiaram como um dos filmes sonoros mais visuais já produzidos, e Cimarron transformou em astros a atriz da Broadway, Irene Dunne, e o veterano do cinema mudo Richard Dix. Indicado para 7 Oscars, o filme bateu o recorde dos 4 anos, conquistando 3 deles. O Oscar de melhor ator ficou com o veterano do teatro Lionel Barrymore, por seu desempenho em Uma Alma Livre. Esse filme era mais um dos trampolins para Norma Shearer, que deu grandes lucros à MGM, mas não recebeu grandes elogios da crítica. Barrymore, um brilhante ator especializado, interpretou o pai dela, que era um advogado do julgamento. O estúdio divulgou o fato de que ele fez essa cena em apenas uma tomada, e que assim como seus irmãos, John e Ethel, Lionel nascera para tornar-se um grande astro. A melhor atriz daquele ano foi Mary Dressler, por Lírio do Lodo. A atriz de 62 anos foi eleita o maior fenômeno de bilheteria pela Motion Picture Herald Magazine, poucos anos depois de pisar nos estúdios da MGM pela primeira vez. Quem a ajudou foi uma amiga, a roteirista Frances Marion. Mary havia interpretado um papel coadjuvante em Anna Christie um ano antes e foi muito elogiada pela crítica, e seu papel principal em Lírio do Lodo foi escrito por Marion especialmente para Dressler. O filme tornou-se o campeão de bilheteria da MGM naquele ano, e Dressler foi proclamada a grande dama de Hollywood. Na cerimônia daquele ano, ela embalava no colo o indicado para melhor ator, o ator de 10 anos de idade Jack Cooper, membro de Os Batutinhas, que também foi indicado naquele ano por seu papel em Skippy. Quando o nome de Mary foi anunciado como vencedora, ela precisou passar Jack para o colo da mãe para poder subir ao palco. A melhor atriz do ano anterior, Norma Shearer, foi indicada novamente por Uma Alma Livre e entregou o prêmio a Dressler, depois de lhe fazer um elogio sarcástico. Norma passou à frente do grupo de pessoas reunidas e cumprimentou a vencedora por sempre sair correndo na frente de todos, como um cavalo que ouve o gongo para chegar ao estúdio na hora. A seguir, as duas sorriram e posaram para os fotógrafos. O melhor diretor foi Norman Taurog, por Squib. Taurog era veterano das comédias Pastelão, Keystone Cops, de Mack Sennett, e era tio do indicado para melhor ator, Jack Cooper, que era o astro do filme. A melhor história que se conta sobre Skippy tem a ver com o estilo sensível de Taurog na direção. Para fazer o jovem Jack chorar em uma cena, ele ameaçou sair e matar o cachorro do menino. Jack começou a chorar e as câmeras começaram a filmar. E Norman teve em suas mãos um filme de sucesso. 60 anos antes do Dick Tracy de Warren Beatty, Skippy foi o primeiro filme de Hollywood baseado em uma tira de quadrinhos e tornou-se tão popular que chegou a virar nome de creme de amendoim. 1930 também foi o ano em que uma explosão europeia chamada Marlene Dietrich chegou em Hollywood. Ela já havia causado sensação no exterior com O Anjo Azul, e o diretor Josef von Sternberg a colocara em Marrocos, ao lado de Gary Cooper, que reclamou não conseguir entender o que von Sternberg falava, nem o assunto do filme.
Dietrich levou a Hollywood um estilo totalmente novo e sedutor para as socialites da cidade. Ela aparecia em festas com roupas de vanguarda. E logo a moda feminina de todo o país começou a copiá-la. Well, Professor, how do you like me now? Ah, hold your horses. O chefão da Paramount, Adolf Zukor, disse mais tarde que Marlene havia salvado o estúdio da pobreza da era da depressão. 1930 também foi um ano importante para o Warner Brothers, o estúdio que dera ao mundo os filmes falados, e inventou mais uma novidade em cinema, os filmes de gangsters. O primeiro foi Alma no Lodo, estrelado pelo nova-iorquino Edward G. Robinson. O próximo foi Inimigo Público número 1, um filme que custou $150 mil ao estúdio e foi filmado em 26 dias, mas arrecadou mais de $1 milhão em bilheteria. O astro de Inimigo Público número 1 era outro novato, James Cagney, que comete no filme o que um historiador chamou de ato mais violento da história do cinema. Esfrega um grapefruit no rosto da companheira. Cagney fez sucesso instantâneo, mas logo os filmes de gangster começaram a ser atacados por organizações de todo o país, que diziam serem simplesmente uma má influência para a sociedade. Anos antes de Tipper Gore fazer campanha por rótulos de advertência nas capas dos discos, já havia quem fizesse campanha para que Hollywood limpasse seu cenário. Embora esses filmes o tivessem feito um mastro, Cagney parecia concordar quando disse que estava cansado de andar armado e de espancar mulheres. Mas Hollywood só o premiaria com um Oscar 10 anos depois. Os vencedores do Oscar de 1931 e 1932. Na cerimônia de 1931 e 1932, o prêmio de melhor filme ficou com O Grande Hotel, um filme bastante longo idealizado por Irving Thalberg, para exibir o maior número possível de talentos da MGM. O bando de superastros se espremeu em uma trama encenada em um hotel de Berlim. Listen, how? Oh, I don't know. I thought you were more of a coquette. Not so ladylike. What did you expect? Wouldn't you like to call me by the first name? Well, I don't know what he wants. I never saw him before. I know you. I've kept your books for you, and I know all about you. If one of your employees was half as stupid in a small way as you are in a big one. Greta Garbo fala sua famosa frase, I want to be alone, nesse filme. E um crítico do Los Angeles Times mais tarde disse que esse filme foi premiado porque preenchia todos os requisitos de grandeza. A competição de melhor ator acabou empatada. O primeiro deles foi Frederick March, em O Médico e o Monstro. Após os sucessos do Drácula e do Frankenstein, da Universal Pictures, a Paramount Pictures resolveu fazer uma experiência com esse clássico do terror, e o papel foi entregue a um ator anteriormente conhecido como comediante, o Sr. Marsh. Marsh havia sido indicado para melhor ator no ano anterior por fazer uma paródia de John Barrymore, em The Royal Family of Broadway. O maquiador Wally Westmore demorava 3 horas todas as manhãs para transformar o Sr. Marsh no Sr. Hyde, mas todos, inclusive o público, acharam que valeu a pena. Em vez de anunciar seu nome como vencedor na cerimônia, a apresentadora Norma Shearer recuou e sua imagem foi projetada na parede,
enquanto sua voz na trilha sonora do filme era ouvida pelo sistema de sonorização. Naquela época, o espetáculo do Oscar já era uma superprodução. O outro ganhador do troféu de melhor ator foi Wallace Beery, por O Campeão. Neste filme, ele interpretou um boxeador arrasado que recebe incentivo do Angélico Filho, interpretado pelo indicado para melhor ator do ano anterior, Jack Cooper. Essa foi a primeira de várias vezes em que Beery e Cooper trabalharam juntos em filmes. O Campeão deu mais dinheiro à MGM do que qualquer outro filme daquele ano e consagrou Wallace Beery definitivamente. Além de valer ao Wallace o Oscar de melhor ator, o filme deu a Frances Marion um prêmio da Academia por melhor roteiro original. That little girl that you were talking to is your little half-sister. Well, then you ain't married to the champ anymore. Well, then I guess you're not my mother. You're going to do as I say. You're going to your mother's. I wish you wouldn't send me, champ. I can go to school here. The father's asked me a lot of times. I'd grow up to be somebody. Somebody like you. No, you're going to your mother's just as I say. And I'm not going to have any sniveling around. I'm not going to have any back talk either. Na cerimônia daquela noite, os responsáveis só descobriram que Beery havia empatado com Marsh quando examinaram mais atentamente os resultados da votação, e seu nome foi anunciado um pouco depois do de Marsh. O outro único empate do Oscar só aconteceria 36 anos depois, quando Katharine Hepburn e Barbra Streisand empataram como melhor atrizes em 1968. O Oscar de melhor atriz de 1931-32 ficou com a atriz dos palcos da Broadway, Helen Hayes, por The Thing of Madeline Claudet. Helen só fora morar em Hollywood para acompanhar o marido, Charles MacArthur, que era um roteirista recém-contratado pela MGM. Quando Irving Thalberg finalmente a convenceu a participar de um filme falado, ela começou a trabalhar em The Thing of Madeline Claudet. Mas rapidamente descobriu que o roteiro era ridículo. O marido de Helen trabalhou nele pessoalmente, mas continuava tão ruim que parecia que Louis B. Mayer acabaria cancelando todo o projeto. Mas Thalberg apareceu para salvar o projeto, mandando refilmar algumas cenas. Quando foi reeditado, o filme estava muito melhor, e até Mayer chegou a chorar nos momentos apropriados. Em vez de voltar para a Broadway, Helen Hayes recebeu convites de todos os estúdios. Na ocasião do Oscar, ela estava em meio às filmagens de Adeus às Armas, com Gary Cooper. Quando ela apareceu no estúdio, no dia seguinte, e Gary lhe pediu para ver o troféu, ela descobriu que não sabia onde havia deixado o Oscar. Mas, depois de uma procura frenética, ela finalmente o encontrou no porta-malas do carro do marido. O Oscar de melhor direção daquele ano ficou com Frank Borzage, por Depois do Casamento. Este filme foi um grande sucesso para a Fox e uma surpresa para muita gente por causa do que não era. Não era um filme tipicamente hollywoodiano. Não tinha nenhuma estrela famosa. Os personagens principais da história eram pobres e a trama era muito simples. Contudo, fez sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Não tinha nada do glamour da Cidade do Brilho. Uma surpresa especial durante a cerimônia de entrega dos Oscars de 1932 aconteceu quando Laurel e Hardy foram ovacionados quando ganharam o primeiro Oscar para a comédia de curta-metragem pelo clássico The Music Box. Felizmente para eles, Laurel e Hardy também estavam na lista de jurados da Academia para fazer indicações em sua categoria. E o que era mais importante, estava claro então que todos os tipos de filmes poderiam candidatar-se ao Oscar. Os prêmios da Academia tiveram um início simples no mesmo ano que o cantor de jazz apresentou ao mundo o cinema falado. A primeira entrega de prêmios aconteceu quase por acaso e foi apenas um pouco mais que um jantar no Hotel Hollywood Roosevelt. Mas em 1932, o som já predominava no cinema e o Oscar havia crescido com ele,
transformando-se em um evento anual que atraía muita atenção. Somente 20 anos depois, o Oscar começou a ser transmitido pela televisão, mas as rádios locais já davam cobertura ao evento. E Hollywood não demorou muito para dar boa acolhida a essa vistosa nova tradição. Era o único prêmio do gênero naquela época. E ninguém gostava mais de paparicação do que os cineastas. A roteirista da MGM e detentora do Oscar, Frances Marion, resumiu tudo isso quando escreveu que o Oscar era o símbolo perfeito da indústria cinematográfica. Um corpo forte e atlético, empunhando uma espada resplandecente, com metade da cabeça, a parte que contém o cérebro, totalmente decepada.